Olá pessoal, eu sou J.R. Gama, narrador do The Crawls RPG Group 1992, e esse é mais um Mestre Comenta, segunda temporada, episódio 5, Raças Metamórficas. Então, galera, esse Mestre Comenta, ele é um pedido de mais ou menos um ano atrás, tá? Mas só tivemos tempo, na verdade, só tive tempo agora, e devido a um trabalho que nós estamos fazendo. Quando surgiu a oportunidade de colocar mais jogadores com raças metamórficas, e já pensando na crônica do ano que vem, algumas pessoas pediram para jogar com outras raças metamórficas. Nós temos aí pelo menos um jogador querendo jogar com um Gural, e também temos pelo menos um jogador querendo jogar com um Kitsune. Então a gente teve que fazer um estudo, né, sobre as raças metamórficas, e acabou que esse estudo virou um mapa completo que vai ser publicado aí no YouTube, tá? Com link, estudo bonitinho e tal, e com um link para download também. Nós fizemos como se fosse uma grande árvore genealógica, né? E essa árvore genealógica ela acabou ficando gigante e ela ainda está ganhando forma. Nós temos aí pelo menos duas raças metamórficas que nós ainda não conseguimos catalogar, porque o material é muito nulo, sabe? O material é muito nulo. Eu vou dar um exemplo para vocês antes de começar tudo, de quanto é nulo. Você tem os Yeren, que são criaturas, macacos brancos, né? Semelhantes aos Yetis, feitos pela Pentex. E esses Yeren, a genética deles veio oriunda do quê? Aí nós temos um livro da White Wolf, não é do selo Black Dog, é da White Wolf mesmo, falando sobre os orangotangos. E eles citam uma poesia lá dos orangotangos e citam o nome do rei dos orangotangos, da raça metamórfica lá. Não dá o nome da raça metamórfica, só diz que eram orangotangos, que falavam, que assumiam a forma humana e etc. E só existe até agora, pelo menos encontrados por nós, nos confins da internet, somente esse material, tá? Nós pegamos também um pouco de material Vault, tá? Eu não gosto, todo mundo sabe a repúdia que eu tenho a material Vault, mas nós utilizamos material Vault na crônica e por pedido de jogadores, né? E esse material Vault deu uma incrementada na lista também. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente tem os Garous, né? Os lobisomens, como nós conhecemos, e suas tribos, etc. Nós não dividimos os Garous nesse mapa que nós estamos fazendo, dessa árvore genealógica, em tribos. Nós colocamos apenas Garous, né? E, semelhante aos Garous, nós jogamos, para um lado da árvore genealógica, os Nuisha, que são os coiotes, seriam as criaturas mais próximas, né, aos Garous. E dos Nuishas, nada descende. Os Nuishas são a raça de coiotes metamórficos lá, que de alguma forma, em algum momento, eles se separaram. Ah, Júnior, mas você não vai colocar os Bunip? Olha só, a árvore não está pronta. Eu acho que cabe os Bunip não como tribo Garou, e sim como uma vertente. Tá? É opinião própria minha. Mas lá na árvore tá só Garous. Tá? E depois disso você vai ter ali acima os Mocolés, que são os licantropos de lagarto, né? Os licantropos de lagarto, que são os guardiões da história de Gaia. Esses caras estão aí antes mesmo dos Garous, e paralelo a eles estão os Roquia, que são os licantropos de tubarão, que estão de dizer, né, eles se dizem a primeira raça. Por quê? Porque eles se dizem a primeira raça? Porque eles estariam no planeta desde antes do surgimento das raças metamórficas na Terra. Né? O máximo que tinha de raças metamórficas na Terra seriam os insetos e as plantas. Sim, gente, sim. Monstro do pântano convém. Nós não colocamos isso na árvore genealógica porque é um período anterior, né, à formação das raças metamórficas. Apesar de que é um período muito interessante, nós vamos postar um vídeo sobre os Roquia, e é muito bem explicado esse vídeo dos Roquia lá no YouTube, dessas raças que existiam antes
de todas as outras raças. Os Roquia, eles combateram trilobitas, raças de anêmonas gigantes, lulas e etc. no fundo do mar. Inclusive, muitas dessas criaturas vindas da própria escuridão. Quando eu digo escuridão, eu quero dizer fossas marianas, oceano profundo, né? Que seriam aquilo que eles chamam de krakens, né? Criaturas mitológicas que o homem, quando começa a navegar de novo, desperta essas criaturas e os Roquia, novamente, eles entram em ação. Vamos voltar para os Mocolés. Os Mocolés, eles eram uma raça de reis lagartos, né? Eles viveram um período que é muito chamado nos livros da White Wolf de período dos reis lagartos. Tá? Esse período dos reis lagartos, você vai encontrar duas figurações de raça paralela aos Mocolés, tá? Que são os Varna, ou AO. AO mesmo, letra A, letra O, AO. Esses AO seriam tartarugas que ficaram mais pro lado do Oriente e os Varna mais pro lado do Ocidente. Tá? A Guerra da Fúria, que levou quase à extinção da espécie, levou a uma miscigenação. Assim como o homem, né, o ser humano, o Homo sapiens sapiens, teve sua miscigenação com o homem de Neandertal, com o Australopithecus, tal, não sei o quê, e as raças se migraram para uma genética só. Então, a genética dos Varna acabou se juntando à genética dos Mocolé e a raça foi diluída. Quem quiser usar os Varna dentro da sua história, peguem o Totem Tartaruga. O Totem Tartaruga seria bem interessante para você utilizar os dons do Totem Tartaruga, obviamente usando também as características de dom dos Mocolé. Né? A gente sabe que o Mocolé ele não tem os augúrios dos Garous, né? Nós temos ali os augúrios de forma diferente. Sol, é tudo relacionado muito mais ao Sol. Ao Sol nascente, ao Sol se pondo, ao Sol de meio-dia e etc. Então, seria interessante pegar, para jogar com Varna, esses augúrios dos Mocolé e os dons da tartaruga. E também, né, obviamente, alguns dons também de alguns totens tipo planta. Eu acho bem interessante, afinal de contas, a tartaruga tem conexão com a natureza. Voltando agora para os Roquia. Tá? Os Roquia, você vai ter ali outros licantropos de água. Você vai ter aí os Uiaras, né, que seriam uns licantropos aquáticos, e também teria os Aruanã. Esses Aruanã, eu achava que essa porcaria não era canônica não, tá? O nome não é esse, tá? No livro eles falam raças de peixes de água doce, ok? E essas raças de peixes de água doce no nosso jogo, no nosso game, na nossa história, nós colocamos como Aruanã. Tá? Por quê? Porque eles são característicos da floresta amazônica. Eles vieram através de experimentos e instalações da Pentex que foram feitas na floresta amazônica. Tá? E acabou que essas instalações foram destruídas e algumas espécies, alguns filhotes, algumas coisas ficaram no rio. Qual a principal característica dos Aruanã? Você vai achar material para eles nesse vídeo que a gente vai postar lá no YouTube, nesse link. Os Aruanã, eles são característicos de viverem pouco. O peixe em si, ele vive até 5 anos. Então você vai entender que eles nascem, né, tem um período de crescimento muito rápido, e em 1 ano eles vão atingir a forma metamórfica deles. Tá? Então, o período de vida deles é muito curto e eles se reproduzem muito rápido. O que alertou muitas raças metamórficas naquela região, e eles acabaram cercando essa espécie e tentando controlá-la. Entrou-se em um acordo, né, para que eles parassem de se reproduzir daquela forma. Vamos voltar para os Uiaras, que seria o boto, né, cara? O boto. Isso daí é material da nossa querida e saudosa Dragão Brasil. Nós éramos crianças, né, em 1990 em Guaraná com Rolha, e nós pegamos aquelas 3 edições da Dragão Brasil, se eu não me engano, edição 24, edição 50 alguma coisa, e tinha uma outra edição também, e nós anexamos todo aquele material ali, na década de 90 e início dos anos 2000, a nossa crônica. E a gente usa esse material até hoje. Obviamente que quando nós pegamos material melhor traduzido, nós não tínhamos uma capacidade de tradução legal nos anos 90, nós pegamos mais material traduzido e fomos melhorando a situação. Tá? JR, como é que vocês melhoraram a situação? Obviamente que a gente viu contrapontos ali, né, que do Boto, que
eram ruins. Por exemplo, o dogma do Totem Golfinho o que está escrito lá é totalmente contraditório do dogma do Boto. Então nós adaptamos, pegamos, né, algumas coisas do Golfinho e colocamos para o Boto, tentando melhorar a situação. E também alguns dons, né, também foram colocados para poder ajudar, algumas características. Mas não fica só disso, né? Nós temos uma terceira raça metamórfica também criada pela Pentex, que são os Water Frogs, ou Anarana, ou Anarama, se eu não me engano. Existe pouco material, você vai encontrar material deles, principalmente na edição de V20 das raças metamórficas, né? E esses caras, eles foram criados para serem máquinas de guerra sem pensar. A imagem deles, a aparência deles, são de pequenos sapos de 1,5 m, hominídeos, né, tal. E acabou que esses caras não serviam para muita coisa. Eles eram máquinas de matar? Sim, eram. Mas eles não gostavam muito de brigar, eles não gostavam muito de guerra. Tá? E se tornaram extremamente pacíficos. Então a Pentex mandou matar, e aquilo que ela não conseguiu matar, eles desapareceram, foram descartados. Mas você vai encontrar esses Water Frogs aí tentando se purificar dentro da natureza, tentando ir para o lado de Gaia. É uma crônica muito interessante para você querer colocar, por exemplo, uma matilha de posto 2, uma matilha de posto 1, encontrando com essas criaturas, eles ainda sendo bem contaminados, né, pela Wyrm, numa tentativa de purificar o totem sapo desses caras, levar eles para um caerne para purificação e trazer esses caras de volta, trazer esses caras para a Gaia. E você vai ver isso em outros contrapontos também de todas as raças metamórficas, né? As únicas que a gente não encontrou isso até agora foram os Yeren. Os Yeren lá, que foram criados pela Pentex, esses caras aí são uma máquina de guerra e de maldade. Tá? Você fica imaginando lá o gorilão branco lá, mata, destrói e atira. Não tem a pena, ok? Mas vamos falar agora dos Bastet, cara. Os Bastet, a parada aí a gente fez diferente dos Garou, né? Porque os Bastet a gente teve que dividir. A gente teve que dividir porque é muita coisa e é muito diferenciado. Porque os Garou, eles são 13 tribos, mas são só ideologias diferentes, tá? Locais de habitats diferentes. Os Bastet não. Há uma diferença absurda entre eles. Você não dá para comparar um Simba com um Pumonka e um Serican. Tá? Você pode comparar um Simba com um Khan e um Balan, um Bagheera, mas não vai comparar com uma Pumonka com um Serican. Tá? Muito menos com um Calmi ou um Busbast. Bubast. Tá? Os nomes são bem complicados. Então nós separamos. Você vai encontrar lá os ícones do Simba, Pumonka, Sawara, Serican, Khan, Balan, Bagheera, Calmi, Bubast. Todos eles separados nesse vídeo que a gente está produzindo e no link. E ele vai ter lá para você explicando direitinho que os Simba são os leões, os Pumonka são os gatos assassinos, os Serican são aqueles gatos fadas que foram extintos, os Khan seriam os tigres. E falando dos Khan, a gente vai ter que também falar dos Kahara, né? Eu acho que o nome seria esse, o Kahara. Seriam os dentes de sabre, né? Que seria descendência direta. Não vamos colocar eles como a 10ª raça de Bastet. Vamos colocar esses caras como a raça ao qual os Khan. A gente colocou dessa forma. Afinal de contas, esse Khan é tigre de dente de sabre, evoluiu dele. Então, os caras também estão nessa. Os caras eram os tigres de dente de sabre que viveram naquela era, lá atrás, tá? do período da Era do Gelo. Tá? Ninguém, por favor, compara isso àquele desenho lá da Era do Gelo. E aí você vai ter também os Balan. E nos Balan vai entrar os Bari. Tá? Os Bari são os felinos da América do Sul. Também é outro contraponto lá da nossa saudosa Dragão Brasil, que a gente também colocou dentro da crônica. E paralelo aos Bastet, você vai ter duas espécies, tá? Que não se configuram nem como Garous e nem como Bastet, que são os Ajaba e os Kitsune. Ou seja, você vai ter aí as raposas, os Kitsune, uma coisa bem mais oriental. Aí você vai falar, mas tem raposa na Europa? Tem, mas foram praticamente extintos. Tá? Se você encontrar algum, é um filhote perdido, é uma obra do acaso, tá? Dentro da Europa, porque foi extinta durante a Guerra da Fúria. E o que sobreviveu na Ásia. Tá? Talvez o nome nem fosse Kitsune dentro da Europa.
mas como só existe a referência do Kitsune sendo algo que vem da parte da Eurásia para lá, então o nome ficou esse. Beleza? O que eu estava falando? Sim, os Ajaba. Você vai ter ali a raça das hienas. Ela não é um Garou e ela também não é um Bastê. JR, mas aí entra os Bunip. É aí que eu tô falando. Os Bunip, para mim, também não se configuram como Garous e nem como Bastê. Mas a White Wolf colocou os caras como tribo de Garou. Então eu sou obrigado a colocar eles na fila lá como categoria de Garou. Mas os Ajaba não. Eles são uma raça separada. Ok? Se você olhar para um Ajaba, você vai ver que ele tem características Garou e ele tem características dos Bastê. Os Bastê e os Ajaba viveram uma guerra muito grande que durou muito tempo. Acabou a Guerra da Fúria e continuou a guerra entre principalmente os Simba e os Ajaba na África. Divisão de território e etc, etc, etc. Tá? Essa guerra só acabou agora. Dentro do canônico da White Wolf, essa guerra acabou no fim da terceira edição, se eu não me engano, com a morte do Leão Negro. E os Ajaba fizeram um acordo ali de paz, e com isso eles conseguiram recuperar muitos locais deles, e também eles tentaram se reproduzir com seus parentes durante toda a parte central ali da África, abrindo novos ninhos deles. E nós vamos ter de novo ali, em cima dos Kitsune, para dizer que nós não temos, em paralelo aos Ajaba, com uma configuração com os Garou, os Niguará. É isso mesmo, mais um material da saudosa Dragão Brasil que nós utilizamos dentro da crônica, ok? Só para lembrar, os Kaara, os Dentes de Sabre, é uma tribo extinta, ok? Tribo extinta. Ponto. Guarda isso. Os Niguará são aqueles lobos-guará que existem no território brasileiro, que vai do, se eu não me engano, do Planalto Central até as terras dos Pampas argentinos, tá? Então você vai pegar ali, norte da Patagônia Argentina, você vai pegar a existência dos Niguará. Não existe muito material não, então sua imaginação e sua criatividade é o limite. Dentro lá nós colocamos que os Niguará, eles podem pegar dons dos Bastê, dos Ajaba, dos Kitsune e dos Garous, tá? Mas qual dom dos Garous eles vão pegar? Provavelmente, por eles possuírem o mesmo sistema de augúrio, eles vão pegar os dons de augúrio dos Garous, ok? Por semelhança física aos Ajaba e aos Kitsune, eles podem pegar dons da raça, tanto dos Ajaba quanto dos Kitsune. Beleza? E o que tem os Bastê a ver com isso? O Niguará, ele é um totem muito semelhante ao lobo, então a gente pode pegar alguns dons aí também que os Bastê têm, tá? Não ficou muito bem colocado isso aqui, mas lá na edição da Dragão Brasil tá mais colocado, porque eles são meio que domésticos. Então, alguns gatos domésticos ele poderia pegar alguns dons desses caras. Eu não concordo com isso. Eu acho que só para pegar os dons de raça dos Kitsune e dos Ajaba e os dons de augúrio dos Garou e os dons que estão no livro que pertencem já ao Lobo-Guará, já está ótimo. Tá? Vamos falar agora das outras raças que são absurdamente complexas, né? Você vai ter aí os Nagá, os licantropos de cobra, que seriam os assassinos, né, de Gaia. Eu acho que um podcast muito mais profundo sobre cada um desses caras, Nagá, Retiquim, Ananase, Coraxi e Gural, seria mais interessante. Mas vamos fazer um resumo bem resumido. Você vai ter aí os Nagá, tá, como os assassinos de Gaia, lá atrás, e agora sobreviventes de Gaia. Você vai ver uma grande expansão na concordata da Amazônia, que é uma coisa que a gente criou, a gente copiou da White Wolf para as raças metamórficas. A Concordata das Estrelas é um acordo feito entre várias tribos que queriam se separar de certa forma da nação Garou, e acabou que não se separaram, mas a história é bonitinha, é interessante. A gente pegou essa história e anexou nas raças metamórficas da América do Sul. Essas raças se reuniram, né, e fizeram uma concordata. Tá? Dentro dessa concordata, os grandes Nagá, tá? Os grandes Nagá estão inseridos. E com isso você vai ter os Nagá sobrevivendo, principalmente na região ali da Arábia Saudita, da Ásia, né? A gente pode colocar eles como sobreviventes na Ásia por causa da Corte das Feras,
e também na América do Sul. Tem Naga espalhado pelo norte do mundo? Tem. Principalmente naquela área ali do Zuquitena, eles têm uma aliança bem firme com o Totem Serpente de Chocalho, a Grande Serpente, e você pode colocar os Naga dentro dessa história. Mas se você colocar os Naga ali dentro do Sendeiro Luminoso, dentro dos movimentos separatistas da Colômbia, os Naga combatendo seringueiros na Amazônia, eu acho legal pra caramba. Você vai ter também os Retiquim, os Licantropos de Rato. Os Licantropos de Rato deveriam ser muito mais, né, e mais envolvidos com os Garou, mas eles não são. Os Garous, eles usam muito o Totem Rato, principalmente os roedores de ossos. Aquela mãe Larissa, ela tem um pacto com o grande rato branco. Tá? E o rato branco é um grande totem dos Ratiquim. E alguns caminhos, como Caminhada para Bugiganga, é também um dom dos Ratiquim. Você vai ter também alguns outros dons ali, que eu acredito que se você pegar o livro do Ratiquim, que tem um livro oficial da segunda edição, que tem muito material, assim como todos os outros têm, você vai ter uma gama de dons muito grandes e vai ver um grande envolvimento. Então, se você pegar uma crônica e quiser colocar os Retiquim, os Licantropos de Rato, junto com os Roedores de Ossos, eu acho muito interessante. Até algum contato em grandes cidades com os Andarilhos do Asfalto, eu também acho muito interessante. Vivenciar uma história com esses dois grupamentos, essa tribo aí e as tribos Garous. Tá? Os Licantropos de Rato, eles sofreram muito com a Guerra da Fúria, ao contrário do que muitos pensam. Eles sofreram muito também com a Idade das Trevas, a peste bubônica acabou com muitos ratos na Europa porque eles não conseguiam se reproduzir mais. Tá? A peste bubônica levou eles à esterilização. Tá? E isso não é só uma teoria minha não, tá? Isso é historicamente. Isso é histórico. E também canônico. Tá? Os Retiquim puros não cruzavam, né, e nem deixavam seus parentes disseminar cruzamento com os Retiquins contaminados com a peste bubônica. Ok? Então houve essa diluição da raça, apesar dos ratos se procriarem muito. Depois disso você vai ter os Ananasi, e aí a gente vai voltar lá atrás pra caramba, tá? Na Guerra dos Insetos, porque foram os Ananasi que venceram a Guerra dos Insetos, tá? Então naquele período lá que os Roki existiram e que em cima da Terra só tinha inseto e planta como licantropo, houve uma grande guerra, uma puta de uma guerra, e os Ananasi venceram essa guerra. Aí fica uma parada histórica muito complexa para a gente tentar desvendar uma pirâmide de crescimento das raças metamórficas, porque você vai ter os Roki se autodenominando a primeira raça, né? Os Mokolé, que são os guardiões da história de Gaia. Como você vai ser guardião da história de Gaia se você começou depois da história de Gaia? Você só vai ter conhecimento de onde você começou para cá. E eles dizem que não, que eles estão lá desde o início. E você vai ter as Ananasi, que não falam nada, porém elas venceram a Guerra dos Insetos e eles estavam aqui antes dos Mokolé. Talvez não antes dos Roki. Ok? Sentiram a trama, né? E as Ananasi seriam o único licantropo de inseto que oficialmente teria na White Wolf. Ok? O único licantropo de inseto. Mas não, a Pentex foi lá e criou os Sansa, os licantropos de barata. Podia criar o de mosca, né? Sua criatividade é o limite, cara. Pode criar o licantropo de mosca. Pega o totem mosca, pega umas experiências da Pentex, pega umas zoada na tua cabeça e cria também. Criar é o limite dentro do storyteller, ok? E os Sansa não são uma criação, não são uma ficção, e os Sansa também abandonaram como um projeto falido a Pentex. E eles estão se comunicando com o Totem Barata, e aqueles que conseguem chegar até o Totem Barata, eles estão sendo purificados, e o Totem Barata, ele está sim se afastando dos andarilhos do asfalto. Está sim. Isso vai ser visto lá na frente. Ok? Eu falo isso porque nós estamos jogando nossa crônica agora no ano de 2013. Então tem muita coisa que ainda vai acontecer e está acontecendo. Os Sansa, eles são os licantropos de barata, eles podem assumir 3 formas. Eles podem assumir aquela coisa absurda de um monte de baratinha, a forma humana e a forma de um grande guerreiro barata com muitos braços. Só que esses caras são muito ruins da cabeça, mano. Esses caras são muito ruins da cabeça, ok? Eles ficam ouvindo muitas vozes. Eles não sabem nem o que é real e o que é abstrato, porque eles têm uma comunicação tipo tempo malcaviano, só que sem chaveamento. Eles ficam ouvindo as vozes o tempo todo. É muito complicado. E esses caras que conseguem alcançar a barata, mesmo assim, eles melhoram. Eles conseguem ganhar mais discernimento. Isso é legal.
Isso é bem legal. Depois dele nós vamos falar dos Korax, dos licantropos de corvos. Aquele carinha mesmo lá que pega uma peninha dele, vai lá no teu filho e faz um ritual e transforma esse cara em Korax, ok? O livro do Korax deve ser muito bem colocado porque os Korax eles têm um avivamento com os Fianna, eles têm um avivamento com os Senhores das Sombras. Esses caras viram muita coisa, sabem muita informação. Eles eram os mensageiros de Gaia junto com a outra tribo lá, os licantropos de morcegos, Camazote, que a gente vai falar já. Os Korax se mantiveram vivos através de muitas alianças durante a Guerra da Fúria, tanto a primeira quanto a segunda. Eles quase se extinguiram, porque eram muito odiados. Quando você não precisa mais de alguém, geralmente você acaba com esse alguém. E os Korax conseguiram sobreviver, principalmente pela sua forma de reprodução. Os Korax fazem um ritual e eles transformam pessoas em corvos. Eles escolhem essas pessoas nitidamente para transformá-las em corvos, ok? E os Korax, eles são aqueles caras que levam as mensagens, tá? Eles são os informantes de Gaia, seus espiões durante o dia. Nós vamos voltar lá, novamente na saudosa Dragão Brasil, e vamos falar das araras, dos Amazonas, ok? Nós usamos os Amazonas desde 1990 e o Guaraná com rolha, já falei isso, material da Dragão Brasil tá lá. E a gente usa bem pouco, porque tem muito pouco material, e é um material bem duvidoso. A gente tem tentado melhorar esse material com informações que a gente tem, principalmente de totens, principalmente de raças de aves, totens, raças de aves, para melhorar a situação dos Amazonas, mas seriam as araras. O material está aí na internet disponível nas edições da Dragão Brasil, inclusive a capa de uma das edições, mas é material alternativo, não é material canônico. Vamos falar agora dos Camazote, que são material canônico, né, cara? Os Camazote seriam os licantropos de morcego. Eu amo os Camazote e eu odeio o que os Senhores das Sombras fizeram com os Camazote. Eles foram perseguidos pelos Senhores das Sombras no norte do mundo. Eles são os mensageiros de Gaia, seus espiões noturnos. Eles tinham a capacidade de se infiltrar em exércitos, de conseguir informações que ninguém conseguia, porque eles são morcegos. Impressionante. Eles não precisavam de luz, pois eles têm seu sonar. Mas os morcegos, eles se afastaram muito das outras raças metamórficas. E isso levou eles à perseguição durante a Primeira Guerra da Fúria no norte do mundo e à completa extinção. Eles só vão ser reencontrados pelas raças metamórficas quando o homem chega na América Central. E aí, uma nova perseguição dos Senhores das Sombras é feita em cima dos Camazote, porque eles acreditam que os Camazotes eles estão utilizando a magia de sangue. A essa altura, o Totem Morcego ele já está se curvando para o verme, ele já está contaminado pelo verme, mas ele ainda segue Gaia. Ele vive uma grande dualidade, como se ele fosse duas pessoas ao mesmo tempo, e você vai ver isso lá na frente, no vídeo que a gente produziu para o YouTube, que vai ser publicado, chamado Camazote, ok? Os Camazotes foram perseguidos pela magia de sangue pelos Senhores das Sombras, que também se filiaram a um Totem Morcego, e também muitos deles utilizaram a magia de sangue. Mas essa perseguição fez eles destruírem os Camazote até eles migrarem para a América do Sul. E eles continuaram migrando até chegar à Austrália, onde eles praticamente resolveram fazer um grande ritual e ir para a Umbra Profunda e desaparecer. Não sem antes o totem dele enlouquecer tanto que ele se dividiu em duas partes. Uma parte, Tipá, e a outra parte, Tikaka. O morcego branco e o morcego negro. O morcego negro, corrupto pela Wyrm, e o morcego branco, adorado por Gaia. Então, esses Camazotes, eles desapareceram completamente. E o morcego negro caiu para a própria Wyrm. Eles foram viver nas profundezas da Umbra e nunca mais foram encontrados. É sabido também que na Guerra dos Insetos, muitos insetos migraram para dentro da Umbra, ok? A sua criatividade é o limite, mas tem determinados livros que falam que os Camazotes sabiam os caminhos dos túneis que estavam embaixo do solo da Umbra. E nesses túneis haviam lacraias, escaravelhos e outros licantropos, que também se esconderam de lá, e ao longo do tempo, por causa dos Jetkins que invadiram esses túneis, eles também foram extintos, e também das Ananasi. Então, essa guerra dos insetos, ela pode ter acabado no plano físico, mas ela só foi exterminada muito tempo depois, quando tanto os Jetkins quanto as Ananasi chegaram até a Umbra, nesses túneis, abandonados pelos Camazotes que foram embora para a Umbra Profunda. Colocar um Camazote de volta na crônica, para mim, é muito interessante. Trazer um Camazote ou um grupo de Camazotes da Umbra Profunda tentando resgatar Tikaka
o morcego branco, que ainda é adorado por Gaia, devido às muitas orações que os Camazotz fizeram, dobrando seus joelhos por Gaia e renegando o grande verme lá na Austrália, com a ajuda dos Bunipi, com a ajuda dos Mocolés, é muito interessante. É uma jornada de redenção que pode muito bem ser ajudada por uma matilha sua. É mais uma ideia para mais uma crônica que eu estou dando para vocês, ok? E disso, cara, nós vamos migrar para os dois últimos grupos. Os Gural, que ainda existem, e os Apis, que estão extintos. Bom, você vai pegar os Gural. Os Gural são os ursos. Os caras são completamente guardiões, né? Guardiões de muitas coisas, caras fortes e solitários. E as espécies dele são muito interessantes. Pardos, brancos, negros, de coleira e etc. E também a grande espécie extinta, os Okuma, os ursos pandas. Esses caras aí, eu preciso de um podcast só para falar dos Okuma, ok? Porque eles envolvem muito cultura oriental e a extinção deles também foi um grande plano arquitetado por vampiros. Então é muita coisa para falar e não dá para falar agora porque o meu tempo está se esgotando. Esse é o maior pocketcast que eu fiz pro Mestre Comenta. Vamos falar dos Gural de outra forma. Eles estão espalhados pelo mundo, são muito poucos, muito raros. Não acreditam em ninguém, ok? Para conquistar a confiança de um Gural você vai ter que lutar. Não contra ele, mas contra a mentalidade dele, contra o ostracismo dele e o que quase está levando os Guraus à sua extinção. Você vai ver uma grande aliança dos Gural com alguns Garras Vermelhas e alguns Índigo no norte ali do mundo contra as petroleiras no Alasca, principalmente a American Oil e a Shell, que estão perfurando em águas profundas e contaminando o território dos ursos brancos e dos ursos pardos do norte do Canadá. Esse pessoal está se unindo para isso. Você está vendo uma movimentação finalmente dos Gural novamente. É mais uma história perfeita para sua crônica, para ser colocada dentro do seu plot, do seu lore. Você vai pegar um grupo de Guraus brancos ou pardos tentando lutar, que vai se encontrar com um grupo aí de Índigos ou de qualquer raça metamórfica, uma matilha sua dentro da história, e vai lutar contra essas dinâmicas das petrolíferas lá no mar do Alasca, perfurando em águas profundas. E quem sabe a gente não coloca ali um Mocolé também, um Mocolé não, um Roquia também, um tubarão branco ali, para lutar nesses petroleiros aí, destruindo esses caras aí. E vamos falar da última raça metamórfica, que seriam os Apis. Gente, eu estou produzindo um vídeo dos Apis e é incrível como que parece que a primeira Guerra da Fúria aconteceu por causa dos Apis. Por quê? Porque os Apis eles cuidavam principalmente da reprodução e da genética de todos os Garous. E em um determinado momento eles acreditaram que eles estavam sendo jogados de lado. E nesse momento eles largaram os Garous e foram ajudar os Bastê, os Ajaba e outras raças metamórficas. Só que eles também não foram bem vistos pelas outras raças metamórficas porque elas acharam que eles estavam traindo os Garous. E os Garous começaram a caçar os Apis. E aquelas raças metamórficas que defendiam os Apis começaram a atacar os Garous. E isso virou uma bola de neve gigante. Que está sendo... Eu vou tentar explicar isso muito legal nesse vídeo que eu estou produzindo para o canal The Cross RPG lá do YouTube. E nós temos aí uma raça metamórfica que utilizaram parte da genética deles, tá? Com parte da genética dos rinocerontes com o dos Apis. E eles criaram, até a Pentex criou os Kerazi, ok? E os Kerazi são os rinocerontes. E esses caras, eles também estão se separando e atendendo o chamado de Gaia. É impressionante que só os Yeren estão ficando, tá? Eu vou falar um apêndice sobre os Yeren já já. Os Kerazi, eles são máquinas de matar da Pentex, máquinas de matar da própria Wyrm, ok? E aqueles Kerazi que estão se envolvendo com os últimos rinocerontes das reservas florestais, eles estão ouvindo o apelo do totem do rinoceronte branco, do totem do rinoceronte negro, que são conectados profundamente com Gaia, e eles estão esquecendo a Pentex, esquecendo a escuridão, e eles estão se tornando uma tribo, ok? Também é um plot magnífico para colocar se você joga ali com Bastês e Ajabas na África. Fantástico esse plot, tá? E os Apis, eles deixaram de existir completamente. O Totem Minotauro, ele enlouqueceu. Um grupo de Apis fez a mesma coisa que os Camazotz. Eles chamam esse grupo de Apis de a última esperança, tá? Esse grupo de Apis, eles foram para uma profunda para procurar uma resposta para poderem se salvar. E eles nunca mais voltaram. Na verdade, um deles voltou, tá? Que é o mitológico Minotauro da cidade de Minos. Ele volta, ele não consegue retornar à sua forma original de humano, e nem de boi, nem de Aroki,
e ele fica na forma Minotauro, completamente enlouquecido, e com isso ele é o último Minotauro vivo. Quando ele morre pelas mãos de Perseu, né, vamos botar dessa forma mitológica, ele se torna um totem da Wyrm, ok? E é a única comunicação que você vai ter. Ah, mas Júnior, e o totem vaca, e o totem boi da água, o totem não sei o que, búfalo d'água, o totem bisão? Pode colocar todos esses totens aí como personificações e paralelos para os apis, ok? Eram todos totens que os apis ficavam. Afinal de contas, você vai ter 3 formas ali nos apis, né? Você vai ter os bisão, você vai ter os não é boi d'água, né? O boi normal, o bisão e o búfalo. Seriam as 3 espécies que se cruzavam entre si para nascer os apis. E eu acredito que uma crônica de um grupo de apis também voltando da Umbra e tentando purificar através de um grande e um pica ritual o Minotauro para trazer de volta os apis para o plano físico também é uma ideia genial, tá? Lembrando, gente, que a gente vai falar de tudo isso em vídeos separados lá no YouTube, ok? E que isso aqui é um grande resumão. Como eu prometi para vocês, eu vou falar de um apêndice do Yeren, tá? Que é uma raça metamórfica da saudosa Dragão Brasil, que são o AUQ. A gente já falou que tem a raça de orangotangos e não tem basicamente material para falar sobre eles, né? Mas elas existem. Então você pode pegar o AUQ, que tem algum material, tá feito, como a gente pode chamar de vault, para Dragão Brasil, para a história da segunda edição e terceira edição de Lobisomem, pela edição brasileira, pela produtora brasileira, e colocar os AUQ, que são macacos, tá? São licantropos, tá? E de alguma forma a gente pode colocar eles filiados aos orangotangos, e por que não pegar a genética desses caras para criar os Yeren, tá? Dá para fazer uma crônica bem interessante também sobre esses caras. E é isso. A gente ia falar também sobre os mamutes, né, sobre os licantropos de elefante que foram extintos na Era do Gelo, mas a gente não conseguiu material basicamente nenhum. A gente tem apenas aí um vault jogado na internet de 5 páginas, que das 5 páginas, 3 são fotos. E é muito engraçado que uma porcaria de um quadrado no final dessas 5 páginas está dizendo exatamente o que eu repeti o tempo todo nesse Mestre Comenta, que é: a sua criatividade é o seu limite, e isso funciona para toda essa loucura que eu narrei aqui agora. Obrigado a todos vocês. Esse foi mais um Mestre Comenta e eu sou J.R. Gama, narrador do The Crawls Group 1992. Obrigado.